O torcedor santista, ele tem trauma de técnicos, né? Ele tem trauma de técnicos, ele tem trauma da escola Tite de treinadores, né? Então, por ele ter trauma de técnicos e trauma da escola Tite de treinadores, o torcedor do Santos acha que qualquer treinador é igual o Pedro Caixinha, é igual o Fábio Carilli, sabe? E isso é triste porque não se dá. Aí chega um treinador que fala mais ou menos alguma coisa que emociona o torcedor do Santos, logo o torcedor do Santos começa a ficar refém desse cara, né? Eu me lembro que quando o Pedro Caixinha chegou, ele falou dos 5 pilares da ofensividade. E isso ganhou o torcedor do Santos, que veio de uma Série B que o time jogava de forma reativa, defensiva. Só que o torcedor da equipe do Santos esqueceu de cobrar o Caixinha. Aí ele eliminou o time no Campeonato Paulista. Aí ele começou muito mal o Campeonato Brasileiro, deixando o time ali nas últimas posições. Ele deu um prejuízo para o Santos financeiro absurdo, né, cobrando a multa inteira na FIFA, sendo que todos os clubes pagam de forma parcelada. Basicamente acabou com o Santos. Mas ninguém, quando se criticava o Caixinha, você era massacrado. Quando se criticava o Pedro Caixinha, você era massacrado. Porque você não podia criticar o Pedro Caixinha, porque o técnico anterior do Santos era o Fábio Carilli. Então, por conta do técnico anterior do Santos ser o Fábio Carilli, que deixou a torcida muito machucada, o torcedor não se podia falar mal do Pedro Caixinha. Veio o Kleber Xavier, que pega o time, na verdade, se você for lembrar, no olho de um furacão absurdo. Para quem não lembra, quando o Kleber Xavier assume, ele joga, o primeiro jogo é contra o CRB. Aquele mês de maio é o pior mês do ano do Santos. Porque o Santos não vence nenhum jogo no mês de maio. O Santos não vence nenhum jogo no mês de maio. Além de não vencer nenhum jogo no mês de maio, é o mês, né, em que se revela o salário do Neymar, de 21 milhões, e faltava um mês para acabar o contrato, ou seja, 21 milhões e ele não ia jogar mais. E além disso, além de ser o mês que se fala do salário do Neymar, é o mês que o Santos é eliminado da Copa do Brasil, é o mês que o Santos não vence nenhum jogo no Campeonato Brasileiro, e é o mês que o Neymar é expulso, né? Na verdade, ele foi expulso em 1º de junho, né? Ele deu um tapa na bola lá contra o Botafogo. Então, assim, foi um mês caótico para o Santos, o mês de maio. O mês de maio para o Santos foi caótico, terrível, absurdo. Isso fez com que o Santos não conseguisse digamos, pensar num novo treinador. Não teve evolução, não teve projeto. O Kleber Xavier pegou o time nessa bucha total aí e conseguiu, por algum milagre do destino, fazer o time passar a parada do Super Mundial fora da zona de rebaixamento, mesmo com um trabalho ruim que fazia o Kleber Xavier. E aí, o Kleber Xavier foi embora do Santos, né, depois da goleada para o Vasco. O time estava fora da zona de rebaixamento, mesmo com aquela goleada. E vem o Vojvoda. Quando o Vojvoda chega, ele chora por conta do Pelé. Ele é mentiroso. Juan Pablo Vojvoda é mentiroso.
Porque ele, na apresentação, deu a entender que usaria a base. O Vojvoda, na apresentação, ele disse: o Santos é a base. O Santos é a base. Ele falou. Ele disse. Ele deu a entender que usaria a base. Não foi eu. Ele deu a entender que usaria a base. No que ele deu a entender que usaria a base, todo mundo achou que ele faria. Aí o primeiro caso claro de não utilização da base é quando ele prefere o Vitor Hugo no lugar do Gabriel Bontempo, para fazer a função de terceiro homem no meio campo. Quando ele pretere o Vitor Hugo em relação ao Gabriel Bontempo, ali ele demonstra que seria muito difícil ele usar a base. Quando ele prefere o Vitor Hugo. O Vitor Hugo não jogou nada com a camisa do Santos, jogou 1 ou 2 jogos. Depois acabou até se machucando. Ficou bastante tempo fora. Voltou contra o Fortaleza. Depois jogou contra o Palmeiras, jogou razoavelmente no Allianz. Mas o fato é, o Santos foi enganado pelo Vojvoda, porque ele falou que usaria a base. E depois o Robinho, né? Colocou o Robinho contra o Internacional e contra o Palmeiras fora, e não colocou o Robinho contra o Sport em casa. Que era o jogo para colocar o Robinho. Ele não colocou. Para começar jogando, eu estou dizendo. Então, todas essas coisas, meus amigos, são provas de que ele, Juan Pablo Vojvoda, enganou a torcida do Santos. E a torcida do Santos comprou o barulho do Vojvoda. E agora vocês estão colhendo fruto. Porque é um técnico que parece que tem a moral da torcida, e eu não entendo porque tantos torcedores do Santos defendem o Vojvoda. E tá aí.